Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa entra no ar aqui pela TV e depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast Spotify, Google e Apple. Agora também pela Rádio 98 FM todos os domingos às 17h30. É só você digitar www.radio98fmrio.com.br que você ouve o nosso programa PubliRio Online. Bom, minha gente, o aniversário do Rio de Janeiro foi mês passado, então eu estou trazendo uma região para vocês sensacional, que é a zona norte do Rio de Janeiro, e eu estou trazendo o bairro da Ilha do Governador, que na verdade a Ilha do Governador ela é dividida em 14 subbairros. Tem Bananal, Zumbi, Jardim Guanabara, uma série de bairros, né? Dentro da Ilha do Governador. A Ilha do Governador tem 40 quilômetros quadrados e tem mais de 211 mil habitantes. E para falar de personalidades que moraram na Ilha do Governador, foram muitas. Eu posso citar aqui, por exemplo, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Posso citar também Valdir Soriano, que morava lá no Bananal, né? Posso citar para vocês o grande humorista Chico Anísio também morava na Ilha do Governador e uma série de outros, né? Mas no dia 27 de março, uma grande personalidade da juventude faria 64 anos. Eu estou falando de Renato Russo, né? Que veio lá de Brasília para fazer sucesso, na verdade, não só aqui no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro e até no mundo, né? Que ele fez músicas italianas e tudo mais. Bom, vamos ouvir agora com Legião Urbana a música Tempo Perdido, né? E quem estava à frente era Renato Russo. Vamos ouvir agora. Veja o sol dessa manhã.
Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar sempre pronto para todos os desafios. Contratamos mais de 3.500 médicos e estamos fazendo as clínicas da família renascerem. Criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do Cisreg pela metade. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. Esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, minha gente, estou trazendo aqui uma pessoa sensacional, um engenheiro. Ele já foi secretário de Educação, já foi secretário de Ciência, de Energia também, do Rio de Janeiro. É uma pessoa muito querida no meio da comunicação. É o nosso debatedor do meu amigo Francisco Barbosa. Eu estou falando de Wagner Victor. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Silvio. Que legal estar falando com você. Entendeu? Bonita essa camisa. Bonita essa camisa, hein, Fernandinho? Eu sabia que você ia falar. Ô, Wagner, me falaram que você mudou de time. Que história é essa? Deixou o Fluminense de lado? Rapaz, eu acho que é mais fácil. É mais fácil eu mudar de sexo do que de mudar de time. Eu não tenho essa pretensão ainda, não. Não vou mudar, não. Ô, Wagner, como é que você está achando hoje essa situação toda que está ocorrendo com relação aos aeroportos aqui do Rio de Janeiro, antes da gente entrar no nosso foco da conversa? Eu acho que aquela campanha que a gente iniciou lá pela Alerj, há 4 anos atrás, comigo e com o André Ciliano, e que depois teve a aderência do prefeito Eduardo Paes e depois do governo do Estado, no sentido de fortalecer o Aeroporto Internacional do Galeão, deu resultado. A gente conseguiu que os voos para outros estados eles ficassem concentrados no Aeroporto do Galeão, ficando só no Santos Dumont, os voos curtos, como para São Paulo. Isso permitiu que o Santos Dumont começasse a se revitalizar, captasse voos internacionais, e já teve um aumento de 78% aí no movimento do aeroporto, e representando também uma redução muito grande no custo de carga movimentada para as empresas do Rio de Janeiro, a questão de logística. Eles têm um terminal de carga lá, o Tercar, que é um dos mais modernos que a gente tem, e como grande parte da carga que é movimentada vem na barriga dos caminhões, dos aviões, a gente teve um ganho muito grande, redução de custo em tempo de desembaraço aí para a indústria de serviços e a indústria mesmo de fabricação de equipamentos aqui no Rio. Então, acho que está indo muito bem, eu acho que esse movimento é um case de movimento que deu certo no Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho aí de ter iniciado ele pela Alerj, uma série de outros agentes. Mais uma tua, né, Wagner? Mais uma bola dentro que você deu, né? Agora, você sabe que tem um vereador aí que chamado, não sei se você conhece, o Vitor Hugo, que ele está fazendo também um trabalho muito bom ali no entorno, ali na linha vermelha, colocando câmera com a prefeitura. É uma coisa assim, show de bola. O cara, o moleque, ele tem mais leis aprovadas do que acho que qualquer outro lá na Câmara dos Vereadores. É muito bom, cara. Eu gosto dele. Não, ele é um craque. O Vitor Hugo, eu gosto muito dele. Ele está morando, inclusive, na Ilha do Governador. Tem feito muita coisa pela Ilha do Governador. Ele está no primeiro mandato. Eu tenho muita expectativa. E tem até recomendado muita gente votar no Vitor Hugo nas próximas eleições, quando acontecer, porque ele é uma pessoa séria, fez o primeiro mandato exemplar. É verdade. E tem ajudado muito a Ilha do Governador e toda essa questão do acesso ao Galeão, inclusive também a Baixada Fluminense. Ele tem uma boa relação com o pessoal da Baixada Fluminense. Dá maior força. Agora, é interessante que a gente fala em Ilha do Governador, eu já morei aí, a ilha é uma cachaça, né? Continua tendo aquela feirinha ali na Ribeira e tudo mais? Continua? Continua, tem a feirinha da Ribeira, tem a feirinha do Nordestino aos domingos ali no Aterro do Cocotá. A feirinha da Ribeira é uma feirinha mais para artesanato. A feirinha do Cocotá é uma feirinha mais voltada à gastronomia e como se fosse algo voltado à comunidade nordestina que mora na Ilha do Governador. Ô Wagner, eu sei, você me contou lá atrás, naquele programa que eu fiz com você, que você foi o cara que
participou, acho que se eu não me engano, se eu estiver enganado, você me fala, do primeiro Rock in Rio, né? Como engenheiro naquela época. Como é que foi aquilo e como é que foi a tua ligação com o aniversariante? Se ele tivesse vivo, ele faria 64 anos, o Renato Russo. Como é que foi a tua relação? Foi a ligada do Rock in Rio que você conheceu o Renato? Como é que foi isso? Não. O Renato, acho que no primeiro Rock in Rio ele não participou. A questão do primeiro Rock in Rio, eu era engenheiro da Light. E aí surgiu um festival que ia ter em um lugar no fim do mundo, não tinha energia elétrica, e ninguém queria ir para o lugar, porque ninguém imaginava que o Rock in Rio ia ser o Rock in Rio. Eu lembro. Hoje ele faz... E aí o pessoal falou, pô, manda aquele lourinho lá, que ele tem cara de roqueiro. Aí me mandaram, ninguém queria ir. Aí eu fui para lá, montei com uma equipe, me mudei, a organização do pessoal do Rock in Rio deu uma hospedagem antes do evento, durante o evento eu ficava morando num motel chamado Dunas, tinha um Fusquinho da Light, e foi uma experiência sensacional, porque na realidade eu garoto, 21, 22 anos, aí tocando o Rock in Rio, toda a parte elétrica. Eu fui pro palco do Ozzy Osbourne quando teve aquele negócio que ele comeu aquela cabeça de morcego. Então teve passagem, vi o show, o show do James Taylor, eu estava também com uma namorada na ocasião. Uma namorada. Então, na realidade, eu estava enrolado com duas meninas que trabalhavam no Rock in Rio. Uma trabalhava, o pai era ligado a um movimento lá de lojas de roupa, e outra estava trabalhando no McDonald's, que o McDonald's estava lançando, tinha comida, e o pessoal da Brahma estava lançando uma cerveja nova, chamada Malte 90. E ali era fácil até, naquela loucura, fazer o desenrolo, porque era muita gente pulando para um lado para o outro. E eu lá, garoto, eu vou escrever Não, né? Não choveu, não, né? Choveu muito. Eu vou até... cacete. Eu vou até refazer um artigo agora, o Jovem Engenheiro e o Rock in Rio, falando dos 40 anos. Que, na realidade, acabou sendo uma experiência muito bacana, porque a gente acaba recebendo um desafio e, muitas vezes, aquele desafio, enquanto as pessoas pulam, se torna uma tremenda experiência. E foi uma tremenda experiência para mim, não de vivenciar o primeiro Rock in Rio, que foi sensacional, mas de trabalho, de desafio, de tocar um festival que podia dar, que foi um sucesso, mas podia dar muito problema. E foi uma coisa muito legal. E depois, como eu fiquei amigo da galera toda no Motel Dunas, eu ganhei um conjunto de créditos de diária no Motel Dunas. Sempre que eu precisava ir no Motel Dunas, eu ia. Então foi uma coisa muito legal. Eu tinha um Fusquinha verde maravilhoso, uma poeirada na caramba. Tá? O serial do Fusquinha era um 434. Então, porra, não esqueço nunca. Pô, maravilha. Agora, e como é que você conheceu o Renato Russo? Foi por essa época também. O Rock in Rio acontece em 1984. Esse período mesmo, o Renato Russo estava voltando para o Rio de Janeiro. Ele tinha estado em Brasília e tinha lançado o primeiro CD. E ele era originalmente da Ilha do Governador. E uma menina que eu namorava, até uma menina legal, que era uma médica, acabou de falecer, a Adriana, ela era prima do Renato Russo, prima assim de consideração, muito ligada desde pequenininha. E eles tinham uma relação muito próxima. E aí fez com que eu me aproximasse muito grande do Renato Russo, porque ela ia em tudo quanto era show do Renato Russo, e o Renato Russo acabava indo no meu carro. Eu tinha um Corcel 2, então ele ia antes do show, e nós íamos no carro, batendo papo, quase todos os shows. Eu me lembro de shows de São Conrado, eu não me lembro direito as casas, porque não tinha a questão do celular. E nós íamos, e tinha uma curiosidade, nós íamos conversando em inglês. Ele gostava de conversar em inglês. Então, papo meio de maluco, a gente ia trocando ideia em inglês, eu com aquele Corcel 2, normalmente ele ia atrás do Corcel 2, era 2 portas, e coisa, a gente ia batendo papo, era um papo muito engraçado, e sempre ao longo do show ele tinha aquele grito, obrigado, Victor, que era uma coisa legal, era legal. Então a gente acabou tendo uma relação, até cortou muito, porque um dia, cara, eu levando ele, um cara bateu atrás do meu carro, eu me lembro que era um carro Monza, e o cara bateu atrás, aí eu saltei do carro para tirar a satisfação do cara,
E cara, eu acabei dando um soco no cara, uma violência. Me embolachei com o cara. E Caramba. ele não estava acostumado com isso, entendeu? Eu era um pouquinho troglodita na época. Garoto, né, meu irmão? Aí eu me lembro da placa lá do carro Carro. branco. Cara, e o cara tava. E o pior de tudo, quando eu embolachei o cara era um cara da minha idade, o cara estava armado. E aí o cara puxou a arma, foi um merdalhê. E aí depois, eu me lembro só ele falando assim: Adriana, Victor é um animal. Victor é um animal. Ele só falava assim, Victor é um... Ele ficou meio assustado, meu irmão, com a Contigo, história. né? A gente manteve uma boa relação. Ele acho que fez uma música baseada nela, que ele dedicava sempre para ela, que é uma música clássica, que a André adora. Então, eu participei muito desse início. Só que, a partir daquele momento, eu dei, sei lá, 10 caronas, levava quase todo o show, já estava até de saco cheio, porque eu não aguentava mais ver o show. Até porque não tinha também nem a dimensão que o Legião Urbana, apesar de primeiro CD ter explodido, ia chegar nesse nível que chegou, né? Aham. E depois ele parou de pegar carona. Eu acho que ele se assustou. Porra, depois que ele falou que eu era animal. Você é um troglodita, pô, bateu. Porra, o cara puxou uma arma e eu, porra, enfrentando o cara com arma. Uma coisa de maluco. Hoje que você, porra, eu me lembro da cena ainda do cara. Eu me lembro da cena, me lembro dando a bolacha no cara, o cara sacando. O cara também sacou a arma, não queria atirar, né? Mas o cara botou a arma pra cima. Acabou não saindo tiro, mas foi um Bom, fuzuê. graças a Deus. Graças a Deus, porque né, ali quem ia tomar o tiro era eu, porra. Eu que ia morrer. No final, porra, ia morrer. E aí, mais tarde, eu já como... Não, eu já tinha deixado de ser secretário de energia, mas como presidente da SEDAI, como a gente mora na ilha, por causa dessa relação da ilha, a ilha tinha... Foi você que colocou? Foi a estátua, fui eu que coloquei. Fui eu que Caramba. chamei um escultor na ocasião, chamado Ike, que é tradicional, um cara icônico. Fez até também, a meu pedido, a estátua do Martinho da Vila, que fica em Duas Barras, que é maravilhosa. Eu soube que ele fez a estátua do Chacrinha, não sabia que era o Chacrinha, que é perfeito. Esse cara é brilhante, eu acho que é um dos melhores escultores. E, na ocasião, o secretário de conservação era o Osório, Carlos Osório. Porra, eu era da SEDAI e não tinha nada a ver eu botar a estátua. Mas eu queria homenagear ele. Até porque no lugar da estátua tinha assim uma escultura, tipo um chafariz de vidro, uma coisa horrível. Uma coisa que o pessoal chamava de bolo de noiva. Ainda tem um na ilha, mas esse era mais perto do onde tem hoje o hortifruti. E já estava morando um cara dentro. Aí eu falei, eu vou botar uma estátua aí. Aí sempre, como sempre, a galera contra. Ah, não, tem que manter. Ali tem que ter uma base da Guarda Municipal. Porra nenhuma, a gente atropelou, derrubou aquilo, botamos a estátua e fomos inaugurar a estátua. Chamamos a mãe dele, teve a mãe, o filho e a irmã, que eu conhecia também. Eles foram na inauguração. Isso aí já tem no Google. Isso é período que já tem no Google. E a estátua hoje, cara, é uma coisa icônica, que você passa assim, 1h na ilha, tem cara tocando violão, conversando com a estátua. Virou quase um santuário da galera que é do Renato Russo, que tem gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E os caras vêm visitar a estátua, porque ela é tão perfeita e acabam convivendo. Então eu me orgulho lá de, pelo menos, ter feito também essa homenagem, ter participado, que era uma coisa que estava guardada. E é um cara emblemático para ele do governador e pelas músicas. As músicas são poéticas. Eu fui ver uma peça recentemente do Ronald Goleski, que ele faz a apresentação da história do Renato. O Renato era um cara genial. Esse é um detalhe que já na ocasião eu já o considerava genial, porque os papos eram papos muito profundos. A gente ganhava muito na viagem, porque a conversa na viagem não era abobrinha. A gente estava falando de assuntos do cotidiano, à época, assuntos de política. Eu já era um cara politizado. Eu tinha acabado, também nesse período, eu tinha acabado de sair de uma siderúrgica, onde a prima dele, a médica, trabalhava, que era a Cozilba, e estava na Light. Estava indo, acho que talvez, ainda não tinha entrado para a Petrobras. Mas os papos eram legais e eram papos em inglês. Olha a loucura. Três caras falando. Treinava o inglês, né? Eu treinava inglês. Eu já sabia que o papo era bom em inglês. Possivelmente, ele gostava mais das minhas caronas pelo papo em inglês. Porque era um papo engraçado. Ele tinha um inglês muito bom.
Eu Né? tinha um inglês muito bom, eu também, o Ele era inglês lá de, meu na ele época era era de bom. Brasília, parece que ele estudou bem lá em Brasília, né? Não, ele era aqui, detalhe, ele é um cara muito culto, falava de cotidiano, a gente falava realmente. Nós falávamos de política, na realidade, falávamos de política. Só para lembrar, esse período, cara, era um período que nós tínhamos como governador Leonel Brizola. E eu tinha participado muito firme da eleição de Brizola, que a eleição de Brizola foi em 82. Foi em 82, Brizola ficou de 82 a 86, coincide com o período de Brizola, e eu militei muito Acho que o para, na Brizola foi o volta mais do. votado dessa época, se eu não me engano. Acho que ele tava, era Não, ele Moreira? Era ele Moreira, né? não. Ele veio na primeira eleição, disputando com Moreira Franco, Miro Teixeira, Lisânia Maciel e Sandra Cavalcante. Começou lá de baixo, teve o escândalo do Proconsult, que foi aquela manipulação de votos, e o Brizola ganha do Moreira Franco, que era uma coisa improvável. Naquela época não tinha reeleição, e eu tinha participado muito da campanha, porque meu pai era brisolista, e quando o Brizola voltou do exílio, eu vi meu pai muito emocionado, e aí tive a oportunidade de levar a Brizola lá no UFRJ, porque eu me formo em 83, lá no UFRJ, e depois levar o Brizola, e depois levar o Brizola, e outro dia eu tenho um depoimento de um amigo meu que morreu, a merda é essa, os amigos estão morrendo, né? A depoimento de um amigo que eu levo o Brizola e Darcy na UERJ para a concha acústica, e nós eu vou receber no carro a concha vazia. Eu levo ele, esse cara até meio de direita, hoje era de direita, né? E aí eu levo o Brizola de novo, porque eu também fazia UERJ, fazia administração na UERJ. Então era uma experiência muito ímpar, muito bacana, muito legal. E Brizola, ele era um cara, uma grande referência. Viramos amigos, tá? Brizola virou um grande orientador que eu tinha, cara, e sempre. E ele tinha um apartamento ali na esquina da Xavier. Copacabana, na Atlântico Xavier de Silveira. Era Atlântica 3210, eu não esqueço o número. E aí ficava lá, às vezes, quando ele chamava para bater papo. Parece que ele morreu lá também. Era de frente para o Otton, naquela esquina, aqui na esquina do lado tem o Otton, e trocava ideia. E o Brizola era um cara muito que dava atenção aos jovens. E foi muito. Quando eu virei secretário de Energia a primeira vez, ele foi um cara muito importante, trocava ideia. Bicho, quando eu entro para a Petrobras, faço concurso para a Petrobras, eu ligo para o Brizola. Na ocasião não tinha celular, tá? Eu ligo para o Brizola, quero falar com o governador Brizola, eu acho que ele já não era mais governador, estava em recesso. Aí eu falei, governador, uma boa notícia, eu vou trabalhar na Petrobras. Ele falou, é? Vem aqui. Cara, ele me fez eu ir lá na casa dele, ele ficou umas 2, 3 horas, porra, pena que não tenha gravado, falando comigo da importância do que ser um engenheiro na Petrobras, cara, uma coisa emocionante. E ele falou, você não está por acaso. Você tem um papel muito importante, você tem um papel modificador, você tem um papel... Aí falava da Petrobras, como a importância da Petrobras, como ela surgiu, e como eu estava indo para lá, para, de alguma maneira, que eu estava recebendo uma oportunidade quase divina, não uma coisa assim muito religiosa, mas ele dizia, quase divina, de estar indo trabalhar na Petrobras. Então, era uma experiência muito legal, e talvez o que atrapalhe nisso, nessa visão muito coisa, é que a gente não tinha os registros das selfies, dos celulares. Eu tenho algumas fotos ainda com o Brizola, boas ainda, mas a gente não tinha, as conversas eram ótimas, as conversas não tinha nada, não tinha gravador. Eram maravilhosas. Eu tenho alguns amigos ainda que são testemunhas. O Márcio, que era o motorista do Brizola, é um cara muito ativo, está no PDT ainda. O próprio Lupe, eu acho que ele foi testemunha de muita conversa boa. Eu era garoto, né? Eu era bastante garoto e o Brizola me dava muita atenção. E ele era engenheiro também, né? Programa PubliRio Online.
Apresentação Silvio Barbosa. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar sempre pronto para todos os desafios. Contratamos mais de 3.500 médicos e estamos fazendo as clínicas da família renascerem. Criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do Cisreg pela metade. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. Esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez, o nosso programa Publi Rio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos. É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser. Você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição, valeu? Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao Karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua, inscreva-se agora. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar sempre pronto para todos os desafios. Contratamos mais de 3.500 médicos e estamos fazendo as clínicas da família renascerem. Criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do Cisreg pela metade. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. Esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Aqueles convívios valem mais do que uma disciplina de pós-graduação. É verdade, verdade. Valem mais de disciplina de pós-graduação. Entendeu? Porque aquilo ali está tão entranhado de experiência, de conhecimento, de atitude, de visão, e que se você for um cara perceptivo, você acaba tirando muito. E eu não tenho dúvida que eu tenho aprendizados. Tanto que até hoje eu monto programas de mentoria. Eu tenho garotos que eu adoto literalmente, que eu chamo de padawans, fazendo a representação com os aprendizes Jedi do Guerra nas Estrelas. Logicamente eu estou um pouquinho maior e não tão verde que nem o Yoda, mas eu passo as informações, faço questão de passar e conto algumas histórias. Importante. Quando eu assumo a Secretaria de Energia, estou falando 15 anos depois, assim, sei lá, 10, 12 anos depois, ainda garoto, o Brizola me deu toques assim maravilhosos, porque o garotinho ele é eleito numa conjugação do PDT e o PDT era de Brizola. Então o Brizola ele era uma grande referência, a vida também coloca a oportunidade de a gente aprender, né? Eu acho que ele era um estadista, né, cara? Aqui para nós. O Brizola era férias. Meu irmão, olha só. Se você pensar, depois eu virei, mais tarde, secretário de Educação. O que é um CIEP? Ensino integral, acessibilidade. Todos os andares têm rampa quando ninguém fazia acessibilidade. A questão de climatização, porque as salas são com o pé direito elevado. Você atuava na multidisciplina na educação. Você tinha tratamento dentário. O que o Brizola lança nos CIEPs é uma coisa extremamente moderna que se debate hoje, que está se falando, necessidade de ensino integral, de formar. E é uma coisa fantástica. Ele, quando faz o Sambódromo, também está completando 40 anos, as pessoas
acabando com aquele jabaculê que tinha que montar aquelas arquibancadas na Presidente Vargas, todo mundo achava que era uma coisa horrível. E hoje, o que é aquilo? Aquilo é um símbolo da cidade. Mas ele tem todo um conjunto. Além do Brizola, tinha o Darcy e tinha, Claro. fazendo arquitetura magnífica, era Niemeyer. Porra, aí fechava... Niemeyer fazendo arquitetura, fazendo as loucuras, o Susequinde calculando, porque na realidade tinha que calcular. Porra, era uma outra... O time era muito bom. O time era um time muito bom. Tu vê, César Maia estava começando, secretário de Fazenda. Tem uma galera, porra, a galera que não dá para comparar. Eu acho que políticos assim como o Brizola, hoje em dia é muito difícil, cara. Parece que ele, porra, a gente tem... Tá faltando, acho que está faltando. Apesar de ter alguns, né? Mas está faltando muita gente desse estilo aí, desse tipo. Eu acho que o próprio Lula, na ocasião, logo depois acabam tendo alguns entreveros, porque na realidade Brizola vem candidato a presidente da República, naquele primeiro momento da eleição de Collor, que o Collor ganha a eleição e o Brizola vai disputar com o Collor, mas o próprio Lula acho que aprende muito com o Brizola. Eu vi a emoção dele. O Brizola chamou o Lula de sapo barbudo, lembra disso? Mas naquela ocasião, olha, na política você tem que entender que os movimentos nem sempre são definitivos. Mas eu, por exemplo, no velório do Brizola, eu estava no Palácio Guanabara, eu praticamente estava assim ajudando a organizar o velório, porque eu era secretário no Palácio Guanabara, foi no chamado Salão Nobre, e eu vi a emoção sincera e profunda do Lula com a perda do Brizola, uma coisa sincera, profunda. Por quê? Os caras às vezes batem mas depois eles fica tudo certo, conversam, respeito mútuo, né? Respeito mútuo. Não, e outra coisa, aí a gente, voltando ao Renato Russo, a gente vê que muitos artistas naquela época eram artistas que tinham também um viés progressista, nem diria de esquerda, mas um viés progressista. E os festivais, eles eram de viés progressistas. Eles tinham uma juventude que queria o processo da abertura, uma juventude que queria direta já. E isso fazia com que, inclusive, algumas bandas derivassem de Brasília, onde a política era bastante presente. Então, um detalhe, você vê que a formação daquele período de rock, ele com pessoas bastante politizadas. As pessoas entendem a politização como meramente militante. Não, eles eram com uma visão democrática, eles tinham uma visão bastante democrática. Então, são cenas talvez que a gente não tenha registrado. Eu tenho registrado ainda bastante na minha cabeça, na memória, mas não tenho registrado talvez nas boas filmagens que a gente poderia ter. Um grande abraço para você, dá um grande abraço no Francisco, nosso engenheiro maior agora, né? E parabéns para o pessoal que está assistindo, porque você está terminando o doutorado em engenharia na COP. É verdade, verdade. Poucas pessoas que não têm a formação original na graduação da engenharia têm condição de terminar isso. Eu acho que, você é um case. Está de parabéns de determinação. Eu sou um dos poucos na área de comunicação com doutorado, porque não sei se você sabe, o doutorado no país hoje são 2% da população só. 2%. Então, quer dizer, Não. Você tira muito mais, porque pessoal da comunicação com doutorado em engenharia na COP, eu acho que se bobear, você é o único. Não sei se teve outro, tá? Eu acredito. Pode ser. Mas eu te agradeço. E você é meu amigo, pô. Por falar em amigo, eu vou te dar essa camisa de presente, uma igual a essa, eu sei que você gosta. Essa camisa, ela até fica bem com meus olhos, pode ser. Grande abraço para você, Wagner. Um abração, tudo de bom. Um abraço, irmão. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar sempre pronto para todos os desafios. Contratamos mais de 3.500 médicos e estamos fazendo as clínicas da família renascerem. Criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG pela metade. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. Esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca.